tá? Predicados e a sequência, tá? Os termos, terminaremos os termos essenciais, veremos os termos integrantes e acessórios da oração. Então, nosso curso de língua portuguesa, o curso avançado, tá? Então, tivemos aula segunda, teremos aula hoje, teremos aula segunda e quarta que vem de novo. Segunda e terça eu venho com vocês, na semana que vem. Então, o calendário tem todo lá no curso, tá? Professor Sandro, professor Andréia, tá? Para quem não assistiu as duas aulas anteriores. Predicado, tá? O predicado é tudo que não é sujeito, tá? Tudo que não é sujeito é predicado. Tá? O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. Tá? Para enviar 100 rosas, ou ele está apaixonado, ou ele está devendo muito, né? Conversando com as pessoas. Rapaz, o cara, quando chega com rosa do nada, assim, a mulher vai perguntar: o que você fez? Ah, mas aqui parece que ele está bem apaixonado, né? Então, acho que tem explicação. Beleza? Vamos lá. O rapaz apaixonado é sujeito. Certinho? O núcleo é rapaz. Tá? O e apaixonado são os adjuntos adnominais. Tá? A sua apresentação não está aparecendo. Alguém sobrepôs a apresentação. Não. Só vou voltar aqui. Deixa eu passar aqui. Agora voltou, né? Tá aparecendo para vocês aí? Tá, agora tá, né? Agora sim. Obrigado, Sam. Tá, então aqui a oração. O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. Sujeito, o rapaz apaixonado. Núcleo, rapaz. Se tem apenas um núcleo, tá? Vendo o que te viu na última aula, revendo. Sujeito simples. Bom, o que não é sujeito é predicado. Enviou 100 rosas à namorada. Então, o verbo enviar, tá? É um verbo que não é de ligação. Tá? Isso aqui tudo é predicado. Tá? Isso aqui tudo é predicado. Então, a gente só vai aqui atribuir, por enquanto, o sujeito predicado sem a classificação. Houve fraude eleitoral no Paraná. Tá? Mentira que houve. Oração sem sujeito, porque é o verbo haver, no sentido de existir. Então, é uma oração sem sujeito, ou seja, o sujeito é inexistente. O sujeito é inexistente. Perfeito? Bom, se o sujeito é inexistente, tudo isso aqui é predicado. Tudo isso aqui é predicado. Então, nós temos 3 tipos de predicado, pessoal. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Tá? Predicado verbo nominal. Predicado verbal, quando não temos verbo de ligação. Predicado nominal, quando o verbo é de ligação. Tá? E o predicado verbo nominal, nós não temos um verbo de ligação, mas temos um verbo de ação e um predicativo do sujeito, assunto que trabalharemos hoje também. Perfeito? Vamos lá? Predicado verbal. Tá? Nós temos um verbo significativo, de quando a gente fez a quarta série, era um verbo de ação, né, que a professora falava, tá? Ou seja, um verbo significativo, que nem sempre vai ser ação. Tá certo? Mas o verbo, são 4 tipos de verbo no predicado verbal. Verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Tá certo? Ele não precisa de complemento. Verbo transitivo indireto é um verbo que não tem sentido completo. Ele precisa de um complemento com preposição. Verbo transitivo direto é um verbo que não é completo. Ele precisa de um complemento, mas um complemento sem preposição. Também temos o verbo transitivo direto e indireto. Tá? Ele exige 2 complementos, um com preposição e o outro não. Vamos lá. Verbo intransitivo. Maria chorou. Preciso dizer mais alguma coisa para saber que a Maria chorou? Não, então. O verbo
é intransitivo. Você pode ver, ó, o complemento eu não preciso. A bomba explodiu, a mesma coisa, não preciso dizer mais nada para informar, para saber que uma bomba explodiu. O verbo é intransitivo. Chegou o novo Golf. Preste atenção aqui. O texto, as questões serão em cima de textos, ele vai tentar confundir você, tá certo? Aqui ele colocou na ordem inversa, tá? O novo Golf chegou. Então, isso aqui é sujeito. Só que ele colocou na ordem inversa. Primeiro o verbo e depois, tá? O sujeito. Então, o novo Golf chegou seria na ordem direta. Perfeito? Mas o verbo é intransitivo também. Verbo intransitivo, pessoal. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Passando para a próxima. Verbo transitivo indireto é um verbo que precisa de complemento. E esse complemento vem com preposição. Preposições de, para, perante, até. Bom, olha só. Aninha gosta de pirulito. A gente faz a pergunta para o verbo, pessoal. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, exige um complemento com a preposição de. Então, é um verbo transitivo indireto. Tá certo? Bom, e o que complementa? A gente vai chamar de quê, pessoal? De objeto indireto. Tá certo? O que vem depois do verbo com a preposição vai ser o objeto indireto. Então, nós temos o verbo transitivo indireto e temos o objeto indireto, que é o complemento desse verbo. Vamos ver mais uma aqui. Maria se preocupa com o marido. Quem se preocupa com alguém ou com alguma coisa. Então, o verbo preocupar, ele exige um complemento com preposição. Aqui, no caso, preposição com. Então, Maria se preocupa com o marido. Então, a preposição com, tá? Ela introduz um objeto indireto. Tá? A preposição com, ela introduz um objeto indireto. Então, o verbo preocupar é um verbo transitivo indireto e com o marido é objeto indireto. Verbo transitivo direto, pessoal. Verbo transitivo direto é um verbo que exige complemento, mas complemento sem preposição. As pessoas buscam o quê? A felicidade. Então, quem busca, busca alguma coisa. Então, vocês viram que o verbo buscar ele não é completo, mas exige o complemento sem preposição. Então, o verbo buscar é um verbo transitivo indireto, direto, e a felicidade, tá? É objeto direto. Perfeito? As pessoas buscam a felicidade. O verbo buscar é verbo transitivo direto, e a felicidade é um objeto direto. O ladrão roubou. Quem rouba é completo? Não, quem rouba, rouba alguma coisa. Roubou o carro. Então, o verbo roubar é verbo transitivo direto e o carro é objeto direto. O carro é objeto direto. Tranquilo, pessoal? Verbo transitivo direto. Beleza? Já estão pedindo chamada, gente, por favor. 7h20, 6h20 ainda. Predicado nominal. Então, nós vimos o predicado verbal, ele exige um verbo significativo. Agora, o predicado nominal, ele exige um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação, pessoal? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar, viver, tá? Mas o andar no sentido de estar e o viver de estar sempre. Então, João é
é estudioso. João está estudioso. João parece estudioso. João permanece estudioso. João tornou-se estudioso, continua estudioso. Tá? Então, você consegue trocar pelo verbo ser na maioria das vezes. Então, os verbos de ligação, tá? Professor, esse VD, o que é? Tá? Vamos lá. Só explique o que é o VD para eu poder responder, tá? Então, somente liga verbo direto, objeto direto, pode ter artigo, tá? Não pode ter preposição. Olha só. O Zé é esperto, verbo de ligação, então o predicado é nominal. Tá certo? E aquilo que se fala, prestem bem atenção. Prestem bem atenção àquilo. Aquilo que se fala do sujeito, no caso aqui o Zé, é um predicativo do sujeito. Tá? É um predicativo do sujeito. Tá? Ele tem valor de adjetivo. Tá certo? Então, o Zé é esperto. Então, verbo de ligação, então o predicado é nominal. Então, o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito, aquilo que se fala do sujeito, pessoal. Aquilo que se fala do sujeito. Ronaldo continua um ótimo armador. Então, o verbo continuar, percebam que na lista é um verbo de ligação. É um verbo de ligação. Então, verbo de ligação, um ótimo armador vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Sujeito é Ronaldo. Ronaldo, ótimo armador. Você pode ver que o verbo nem faria falta aqui e você entenderia a mensagem. Você entenderia a informação. A torcida permanecia eufórica. Verbo permanecer. Verbo permanecer é um verbo de ligação. Certinho? E eufórica é o predicativo do sujeito. A torcida permanecia no estádio. Prestem bem atenção aqui. Prestem bem atenção aqui. No estádio não é um adjetivo. Tá? No estádio não é um adjetivo. Então, o que acontece aqui? Então, o permanecer, ele não é um verbo de ligação. Certinho? Então, prestem bem atenção, tem que ver o sentido, se for um estado. Tá? Então, a torcida permaneceu no estádio. Aqui vai ser um verbo significativo. Então, não basta apenas decorar os verbos. Tá? Bolsa Família CEMED. Opa! Tá? Não basta decorar os verbos. Tem que ver o sentido e depende do contexto. Depende do contexto. Perfeito? Tipos de predicado. Aqui é a dica que eu vou dar para vocês. Predicado verbal. Essa tabelinha aqui é importante. Até printa aí no computador de vocês para guardar. Predicado verbal é sem verbo de ligação e sem predicativo. Predicado nominal é com verbo de ligação e com predicativo. E o predicado verbo nominal, que é uma mistura dos dois, ele é sem verbo de ligação, mas tem o predicativo. Tá? Tem uma qualidade, tá? Tem um estado. Tá? Joana chegou cansada, ou seja, chegou e estava cansada. É predicado verbo nominal. A gente já vai ver aqui, passo a passo com vocês. Olha só. As fãs gritavam excitadas. As fãs gritavam e estavam excitadas. Então, esse estavam, você subentende. As velhinhas passeavam sorridentes. As velhinhas passeavam e estavam sorridentes. Gosto de vocês, tá? Quando estão atentos, né? Então, predicado, verbo nominal. Só que aqui não é predicativo do sujeito. Aqui vai ser o predicativo do objeto. Porque não sou eu que sou o sujeito que estou atento. É você que é o objeto indireto. Tem gente falando aí que é objeto indireto.
está atento. Então, é predicativo do objeto. Espera aí, pessoal, para tudo. Tem predicativo do sujeito, predicativo do objeto? Sim. Tá? Quando se refere ao sujeito, quando é uma qualidade do sujeito, quando é um estado do sujeito, é predicativo do sujeito. Quando se refere ao objeto direto ou objeto indireto, é predicativo do objeto. Achamos a prova e ela estava fácil. O que estava fácil? Nós ou a prova? A prova. Então, é predicativo do objeto. Então, quando for verbo significativo e tiver um predicativo, é predicado, verbo nominal. Então, as fãs gritavam, estavam excitadas. Tá? Tem um predicativo do sujeito, predicado, verbo nominal. As velhinhas passeavam, estavam sorridentes. Tem o predicativo do sujeito e tem um verbo significativo, predicado, verbo nominal. Gosto de vocês, atentos. Gosto de vocês quando estão atentos. Então, o predicativo do objeto. Então, é predicado, verbo nominal. Achamos que a prova estava fácil. A prova fácil. É um predicativo do objeto. Então, é predicado, verbo nominal. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Façam essa aqui, essa. Então, olha só. Nós temos 5 orações. Nós vamos classificar os sujeitos dessas orações. Tá? Nós vamos classificar o sujeito dessas orações. Vamos lá. Ela chegou da festa, já era madrugada. No caso aqui, ele quer predicado, desculpa. Ela chegou da festa, já era madrugada. Os moradores estavam revoltados. Ele encontrou os amigos no bar. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Ela ficou aflita com a sua demora. Tá? Então aqui, ó, são 5 e são 5 predicados. Eu quero que vocês me falem que letra que deu. Vamos lá, letra C. Letra B, C. Pessoal, vamos... A última, ela ficou aflita com sua demora. O verbo ficar, ser, estar, ficar, permanecer, continuar, andar, são verbos de ligação. Tá certo? Então, eu já sei que a última é predicado o quê, pessoal? Nominal. Nominal. Então, vamos lá. Das alternativas que aparecem aqui, em qual que a última é predicado nominal? A letra B, né? Letra B. Então, vamos lá. A 4, os estudantes protestaram e estavam nervosos contra a corrupção. Predicado, verbo nominal. Perfeito? Então, tá batendo. A 3, ele encontrou os amigos no bar. Verbo encontrar, verbo significativo e não tem predicativo. Então, predicado verbal. A 2, os moradores estavam revoltados. Estar é um verbo de ligação. Então, a segunda é predicado nominal. E agora a primeira, pessoal. Ela chegou à festa, já era de madrugada, chegou à festa. Chegar é um verbo significativo. E como não tem predicativo, tá? É um predicado verbal. Então, verbal, nominal, verbal, verbo nominal e nominal, letra B. Acho que a maioria acertou. Tá? Tentei o comentário aqui. Salve que vai salvar para vocês depois. Vamos lá? Vamos fazer essa aqui? É a numeração, tá? A, B, C, D, E. Você coloca 1 para predicado nominal, 2 para predicado verbal e 3 para predicado verbo nominal. Tá? Então, a primeira, vamos fazer junto aqui. Que aqui não é de letra, né? João adora doces. O verbo adorar é um verbo significativo ou é um verbo de ligação? Significativo, então a 1 é predicado verbal. Tá? A letra A é 2. Beleza? A B, pessoal, Pedro é inteligente. Tá? Pedro é inteligente. O verbo ser é um verbo de ligação. O verbo ser é um verbo de ligação. Então, é predicado nominal.
Agora, pessoal, a C, D e E, vocês coloquem aí. Os três. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Vamos ver quem acerta a sequência toda. C, D e E. Jaqueline, faltou uma. Marcelo, faltou uma também. Olha só. João acha Pedro. E Pedro é inteligente. Esse inteligente não é uma qualidade de Pedro. Então, é um predicativo do objeto. Se eu tenho um verbo de ação e tenho um predicativo, é predicado verbo nominal. Então, a C é 3. Letra D. Maria comprou um carro novo. Comprar um verbo de ação. E tem algum predicativo sujeito do objeto? Não. Então, aqui, predicado verbal. 2. O dia está triste hoje. Está. O verbo estar, verbo de ligação. É um predicado nominal. 3, 2, 1. Certinho? 3, 2, 1. Vai dar que letra assim. Então, o gabaritinho aqui, ó. 2, 1, 3, 2, 1. Essa aqui é bonitinha, questão de concurso. Questão de concurso. C, todo mundo? Vamos lá, gente. Nosso filho chegou e estava atrasado. Então, verbo de ação e um predicativo do sujeito. Então, o que acontece? É predicado, verbo nominal, letra C. Letra C. Vamos lá, próxima. Para os termos sublinhados, no caso aqui, negritados, tá? PS para predicativo do sujeito, PO para predicativo do objeto. Então, predicativo do sujeito quando se refere ao sujeito, predicativo do objeto quando é uma qualidade, ou um estado, uma situação do objeto. Letra A. Não, gente. Ah, tá. Vamos lá, gente. Pedro estava furioso. O verbo estar é um verbo de ligação. Se o verbo de ligação, o predicado é nominal. E furioso se refere a quem? A Pedro, que é o sujeito. Então, o primeiro é PS, predicativo do sujeito. O resultado deixou a aluna triste. O verbo deixar, quem é o sujeito? O resultado. Deixou a aluna triste. A aluna é o objeto. Tá? E triste se refere ao objeto, então, predicativo do objeto. Chegaram atrasados à reunião. Quem que chegaram atrasados? Tá? As pessoas. Então, o sujeito. Então, aqui é predicativo do sujeito. Tá? Predicativo do sujeito. Porque o verbo chegar, ele é intransitivo, ele não pede complemento. Então, aqui não poderia nem ser predicativo do objeto. Perfeito? Sua casa é belíssima. Tá? Casa belíssima. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Vamos lá. Próxima. Todos estavam quietos. Quem que estava quieto? Todos. Se o predicado é nominal, então é predicativo do sujeito. Próxima. Essa aqui já foi, né? Vamos fazer essa aqui, pessoal? Vamos fazer essa aqui? Vamos lá? Tá bem disputada essa, hein? Então, olha só, letra D. O verbo achar, ele é de ligação? O verbo achar, ele é de ligação? Bom, poderia ser. Eu trocaria por qual verbo? Podia ser. Então, o planeta seria tranquilo. Então, o mais importante é o verbo ser, né? Então, é um verbo de ligação. Então, com qual que a gente fica? Os passageiros ficaram assustados. De predicado nominal.
Zé Maria não estava sóbrio. Predicado nominal. Ficamos entre a B e a D. Verbo achar é verbo significativo. Verbo ser é um verbo de ligação. Então, letra A, D. Como é que eu transformaria num verbo só? O planeta seria tranquilo. Um verbo de ligação. Certinho? Podia ser, eu trocaria por seria. Beleza, pessoal? Letra D, né? Letra D. Tome cuidado ó, com o enunciado. O predicado nominal é exceto, ou seja, todos são nominal, só um que não é, quando aparece a palavra exceto. Vamos lá? Bonitinha essa aqui. A folha caiu no outono. Tá? Ele quer o tipo de sujeito. Ele quer o tipo de sujeito. Bom, a folha caiu. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Ele quer o sujeito, gente. A folha caiu. A folha é sujeito simples. A gente quer tentar elucubrar, né? Então, vamos lá. Letra A. A folha caiu no outono. Verbo cair é um verbo significativo ou é um verbo de ligação? Agora eu vou fazer a análise completa aqui. Bom, a partir de agora, eu vou fazer a análise morfológica e a análise sintática completa das nossas orações. Então, a folha caiu no outono? É uma pergunta. Não, teria que ter um ponto aqui. Entre aspas, está certinho, não é uma pergunta. A pergunta era a questão. Bom, a folha é sujeito simples, caiu é um verbo intransitivo, não preciso dizer mais nada para saber que a folha caiu. Então, é um verbo intransitivo. Tá? É o predicado verbal. Qual que é o núcleo do sujeito? Folha. Então, sujeito simples. Qual que é o núcleo do predicado verbal? É sempre o verbo. Caiu. Bom, fizemos a classificação de sujeito predicado. Agora vamos lá. As classes de palavras, pessoal. A, acompanha o substantivo, é um artigo definido. Folha é um substantivo. Caiu é um verbo. No é em mais o, né? Tá? É uma contração. Em mais o. No. Outono, tá? Tem combinação também. Tá bom? Outono, substantivo. Essa é a análise morfológica. Agora nós vamos à nossa análise sintática. A nossa análise sintática. Então, a folha, isso aqui é o sujeito. Tá? Folha é o núcleo do sujeito. E o a, que vem junto do nome, é um adjunto adnominal. Caiu é verbo transitivo, verbo intransitivo. E no outono, não dá ideia de tempo, então adjunto adverbial de tempo. Beleza? Bacana esse aqui, né? Fazer uma análise completa. Qual das frases temos um predicado nominal? Então, nós temos 5 frases aqui e apenas uma tem um predicado nominal. Leiam a questão com atenção. Tá? Vejam quantos verbos tem em cada oração, quem que é o verbo principal, quem que é o verbo auxiliar, para definir isso aí. Vamos lá. Sofia chegou e estava cansada ao trabalho. Verbo de ação e predicativo do sujeito. Então, o predicado é verbo nominal. Felipe e Joana caminharam muito hoje. Verbo caminhar é um verbo de ação, é um verbo significativo. Ah, então, predicado verbal. Luísa e Paula estão fazendo torta de maracujá. Quem que é o verbo principal? O verbo fazer. Tá certo? É um verbo significativo. Tá? Como é que seria um verbo juntando os dois? Luísa e Paula fazem torta de maracujá. Então, o verbo principal é fazer. Na outra era o verbo ser, lembram? Então, aqui o verbo não é de ligação. É uma ação, não um estado.
Letra D. Maria Vitória chegou ofegante à aula. Chegou e estava ofegante quando chegou à aula. É um verbo de ação, um verbo significativo, e tem uma qualidade. Tá? Tem um estado ofegante, que é o predicativo de sujeito, que é Maria Vitória. Alain continua atencioso comigo. Ser, estar, continuar, andar, são verbos de ligação. Então, esse vai ser letra E. Por que que não é ser, professor? Vamos lá de novo. Nós temos dois verbos. Quando nós tivermos dois verbos, a gente vai ter um verbo principal e um verbo auxiliar. Quem que é o verbo principal? Qual que é o verbo principal aqui? É o verbo fazer. Então, como é que eu tenho certeza? Luiz e Paula fazem torta de maracujá. Substitui essa locução verbal. Tranquilo? Então, aqui é letra E. Então, pessoal, agora são 9, tá, para as 7. Nós vamos dar 10 minutos de intervalo. E quando eu falei, tinha metade da turma que tem aqui, ou até menos. Eu falei, pessoal, sobre anunciar o concurso hoje do Estado, né? Acho que colocaram até no grupo, e já reclamaram que é pouca vaga. Tá? E a gente frisa, todo concurso, quando sai, ele sai com pouca vaga. Tá certo? Tem concurso que sai com 4 vagas, 2 vagas, 1 vaga, porque o gestor público ele não pode lançar um concurso para 4, 5 mil vagas, por mais que elas existam. O Ministério Público vai perguntar por que deixou tanta vaga. O Ministério Público bate em cima do poder público, bate quando acontece isso, dele contratar mais temporários do que efetivos. O último concurso chamou um monte de gente por causa disso, tá certo? Então, aí a segunda queixa, né? No concurso do Estado não abre vaga para as séries iniciais e a pré-escola, não abre. Professor, eu tenho pedagogia, qual que é a sugestão que a gente deu para vocês? Façam uma segunda licenciatura, tá? Você tem pedagogia, faz história, faz geografia, faz química, faz física, tá? E saiu essa notícia do concurso justamente hoje, que eu resolvi começar a fazer uma segunda licenciatura, tá? Até por outros motivos, eu quero fazer doutorado e precisa, pedagogia me ajudará. Então, pessoal, fiz a matrícula, tá? Acho que é 170 e pouco sem desconto, a menina vai me dar um desconto ainda. Então, pessoal, dá tempo para fazer essa licenciatura em 6 meses. A professora, eu estou sem tempo. Gente, arruma tempo, tá certo? Então, no final do ano você não tem tempo, tá? Para tirar férias, tá certo? Mas eu não posso tirar férias porque eu não recebo salário de janeiro e fevereiro, professor, porque eu sou contratado. Então, bora fazer uma segunda licenciatura. Tá? Vai gastar 100 e poucos por mês, 200 por mês. Tá? Não é coisa muito puxada, você não tem que assistir aula na internet. Se você tem uma pedagogia da vida, você já tem noção um pouco de história, um pouco. Você dá essa matéria. Não vai mudar muita coisa a sua vida, tá certo? Não vai mudar muita coisa, tá? Então, até perguntei para a menina, se eu indicar o pessoal, você dá desconto? Assim, me indica que eu dou desconto. Então, quem quiser que eu indique amanhã, manda o telefone, o nome aqui no WhatsApp, que eu passo lá para a secretaria. Mas pensem nisso com carinho. 6 meses você consegue fazer. Em 6 meses você consegue terminar. Mas você tem que fazer as atividades, né? Porque, por mais que a gente seja professor, a gente veste a camisa de aluno, a gente vira aluno. Não cumpre prazo, tá certo? Não faz atividade, daí não termina nem 5 anos. Certinho, pessoal? Então, é um conselho que eu dou. Eu mexo com concurso há muitos anos. Desde 95, eu trabalho com concurso, preparo para concurso e faço concurso desde 2010. Eu fiz um concurso no Ministério Público Estadual, tinha uma vaga. Tá? Eu fiquei meio assim, minha filha, pai, eu fiz a inscrição. Se você não fizer, eu não estudo mais. Você já gastou, você fica me cobrando para estudar? Mesma coisa do concurso do município, a mesma filha. Fiz inscrição, chegou no sábado, fui cuidar uma prova da Federal lá em Aquidauana, cheguei à tarde da noite, a filha, pai, por que você... Que hora que é a tua prova amanhã? Ela preocupada com a irmã mais velha dela, elas ficavam comigo no final de semana.
Digo, filho, eu não vou, não estudei. Se você não for fazer a prova, não pode mais me cobrar para estudar. Então, mesma coisa vocês que têm filhos, que cobram que acorde cedo, que vá para a escola, que faça tarefa, que estude. Agora é hora de vocês. Tá certo? A gente tem que dar exemplo, né, pessoal? Então, nós vamos dar 10 minutinhos de intervalo, 5 para 7, 7 e 5 a gente volta, tá bom? Isso aí, pessoal. Aproveita para tomar água e pensar na vida, tá? O que vai fazer a partir de agora com essa notícia de hoje? Hoje o pessoal correr foi expulso, chamou, viu que foi pênalti, cancelou o capitão Jornita entrou e deu uma porrada para começou. Pecadores, sabe? Eu dou uma sujeira lá para ver como é que a sua profissão se guarda. Vamos lá, pessoal, voltando. Qual das frases abaixo o sujeito é oculto? Qual das frases abaixo o sujeito é oculto? Pessoal que fez o curso de redação, estou corrigindo ainda, tá? A gente tem uns diazinhos para corrigir, porque eu ia corrigir final de semana, mas se puderam fazer até domingo à noite, né? Está corrigindo e colocando a nota lá e os comentários, tá bom? Durante a semana, vou tentar terminar até o final de semana. Letra C. Quem dá mais? Então vamos lá. Sujeito oculto. O que é um sujeito oculto, professor? Quando eu sei quem é, mas ele não se expressa. Sei pelo verbo, né? O empregado do supermercado vendeu sua casa. Olha o sujeito todo, o empregado do supermercado. Quem é o sujeito? Tudo isso aqui. Quem é o núcleo? Empregado. Sujeito simples. Livros e cinema são o meu passatempo preferido. Livros e cinema são os meus passatempos preferidos, né? Bom, livro, cinema, sujeito composto. Beleza? Gostamos de pular carnaval. Quem gosta de pular carnaval? Nós. Como é que eu sei que é nós? Pela desinência do verbo. Então, o sujeito é oculto, elíptico ou desinencial. Letra C. Vamos dar uma olhadinha. Seria bom pesquisar mais sobre o assunto. Seria bom o sujeito, tá? Seria bom pesquisar. Está na hora do intervalo. Verbo de ligação. Tá certo? Está na hora do intervalo. Então, letra C, né, pessoal? Letra C. Sujeito oculto. Vamos lá. Revisando o que eu já vi, que eu já adiantei para vocês. Tá? Termos relacionados ao verbo. Objeto direto, objeto indireto. Letra C anterior, tá? Agente da passiva e adjunto adnominal. Tá? Adjunto adnominal. Vamos lá? Que é o objeto direto. Objeto direto completa o sentido dos verbos transitivos diretos. Tá? E sem preposição. Você já acabou de ver. Objeto direto completa o verbo transitivo indireto, ou seja, precisa de preposição. Isso a gente já tinha visto. Agora, o agente da passiva é voz passiva. Quando é que a voz é passiva? Quando o sujeito é paciente, ele sofre a ação. Então, a rainha era aclamada pela multidão. Então, a rainha sujeito era aclamada, tá? É o verbo, tá? Pela multidão, agente da passiva, sempre introduzida por preposição. Muitos já estavam dominados por ele. Então, sofre ação. Tá? Sofre ação. E tem sempre dois verbos, tá? Ou mais. E um deles está no
particípio, tá? Particípio. Então, olha só, aclamada, verbo aclamar, particípio. Dominado, verbo dominar, particípio. E sempre introduzido por preposição. Ele será acompanhado por ti. Tá certo? Então, acompanhado, o verbo ser aqui, né? E o verbo acompanhar está no particípio, pessoal. Ela conhecia, era conhecida de todo mundo a sua fama. Ou seja, a sua fama era conhecida de todo mundo. Então, dois verbos, um no particípio e preposição. Esse é o agente da passiva. Olha só. Isso aqui é objeto direto, a gente já viu, não vamos perder muito tempo. Objeto indireto também. Agente da passiva. Também está revendo aqui. Como eu já falei muito, que nem perde muito tempo. Então preste atenção, vou falar mais um pouquinho aqui sobre agente da passiva. Vou falar mais um pouquinho sobre agente da passiva. O gatinho foi salvo pelo corpo de bombeiros. Tá certo? Então, olha só, o gatinho, ele é o sujeito, mas ele sofre a ação de ser salvo, tá? Pelo corpo de bombeiros. Pelo corpo de bombeiros é o agente da passiva. E a gente pode fazer o caminho inverso aqui, pessoal. A gente já coloca de novo a lista de chamada, tá? A gente pode fazer o caminho inverso aqui. Então, prestem bem atenção. O corpo de bombeiros salvou o gatinho. Então, o agente da passiva vira sujeito, os dois verbos eu transformo num só, e o sujeito vira objeto direto. Então vamos lá. O corpo de bombeiros salvou o gatinho. Se eu posso fazer, tá, essa volta, esse pelo corpo de bombeiros é agente da passiva. Sujeito paciente oculto, verbo na voz passiva e agente da passiva. Tranquilo? Agente da passiva, eu tenho moderação na voz passiva, tá? Ação verbal recebida pelo sujeito paciente. Ele pratica a ação verbal recebida pelo sujeito. Olha só. Voz passiva. Tá, vamos falar um pouquinho sobre o que é voz passiva, até para a gente entender. A sintética tem o C. Tá? Feriu-se a faca. Então ele praticou ação e sofreu ação. Aí é sintética. Analítica, tá? Ela tem o agente da passiva, tá? A sintética não tem. Voz passiva, sujeito paciente sofre ação expressa pelo verbo, tá? Estrutura da voz pacífica, passiva analítica. Nós temos um verbo ser, auxiliar, mas um verbo principal no particípio. Bom, adjunto adverbial. Então a gente já viu, o adjunto adverbial é aquele cara que é o advérbio, mas ele tem a função, tá? É um advérbio, mas na análise sintática ele tem a função de adjunto adverbial. Pode ser um advérbio apenas, ou pode ser uma locução adverbial, tá? Pode ser uma locução adverbial. Então vamos lá. Vou dar exemplos, tá, de adjuntos adverbiais. Os termos que no enunciado atribuem circunstâncias ao verbo são denominados adjuntos adverbiais. Esses adjuntos também podem estar associados a adjetivos ou advérbios. Tá? Lembrando, tá, o advérbio modifica. Tá? O advérbio modifica um adjetivo, um verbo e o próprio advérbio. Então, o adjunto adverbial, ele atribui uma circunstância ao verbo, tá? Mas eles estão associados também a adjetivos e advérbios. O adjunto adverbial é um termo acessório da oração, certo? Se eu tirar, ele não faz tanta falta assim, tá certo? Vamos ver alguns exemplos, tá? Circunstâncias dos adjuntos adverbiais de afirmação, de negação, de companhia.
de causa, de finalidade, de intensidade. Exemplos: reconheço com certeza meu erro. Afirmação: você não precisa se preocupar com isso. Não. De negação: venha conosco à festa de formatura. Então, venha conosco, de companhia, e a festa, tá? De lugar, né? Também é de junta adverbial, só não destaquei aqui. Causa: fizemos isso por você. Finalidade: construímos tudo isso para a nossa família. Construímos tudo para a nossa família, tudo adjunto adverbial também. Intensidade: o exame foi imensamente desafiador. Se eu falar assim, pessoal, o exame foi desafiador, não falo tudo, falo. Então, o adjunto adverbial, tá? Ele vem para intensificar, certo? Ou circunstância, mas ele não é obrigatório, tá? Olha só, adjunto adverbial pode ser representado por um advérbio ou por uma locução adverbial. Tinha acabado de falar isso. Nos dias atuais, a prática de exercícios físicos é muito incentivada. Nos dias atuais, uma locução adverbial, tá? Ou seja, duas ou mais palavras com função de advérbio. Muito é um advérbio, mas ambos são adjunto adverbial. Então, do ponto de vista sintático, o verbo organiza as orações mantendo uma relação de dependência com os termos anteriores, sujeitos, tá? E os termos posteriores, complementos, adjunto adverbial e agente da passiva. Então, antes do verbo vem o sujeito, depois vem os complementos, adjunto adverbial e agente da passiva. Vamos lá? Do ponto de vista semântico, o verbo é a palavra que expressa ação, estado, mudança de estado e fenômeno. Verbo é a classe gramatical variável. Quais são as classes gramaticais invariáveis, que não variam? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Essas são as 4 classes gramaticais invariáveis. E as variáveis, as outras. É o substantivo e quem vem junto dele, que é o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. Daí sobrou quem? O verbo, tá? O verbo que é invariável, que é variável também, só que ele não vem junto do nome. Que quando vem junto do nome é um adjunto adnominal. Quem são as classes de palavras que funcionam como adjuntos adnominais? Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Então, a aula de hoje, tá? Nós vimos sujeito na aula anterior, nós vimos predicado na aula de hoje. Deixa eu abrir aqui. A gente combinou, tá, de fazer em cada aula, tá? Esse aqui, algumas dicas. Deixa eu ver que não está passando para vocês. De expressões do nosso dia a dia que a gente sempre confunde ou sempre erra, né? Muita coisa a gente no dia a dia, a gente confunde ou erra ou tem dúvida. Então a gente vai trazer para vocês o não erre mais, tá? Não erre mais. Não passou para vocês aí, né? Deixa eu apresentar. Começo. Vamos lá. Quando é que eu falo obrigado e quando é que eu falo obrigado? Obrigada, tá? Então, muito obrigada, disse a funcionária. Então, feminino, tá? As meninas falam obrigada, tá? E os homens, os meninos, falam obrigado. Bom, tem flexão? Tem. O que é flexão? Tá? Então, tem flexão de gênero, obrigado, masculino, obrigada, feminina. Tem flexão de plural também? Temos, tá? Temos.
Tá? A flexão também ocorre no plural. Muito obrigadas, disseram as garotas ao professor. Mas vai para o plural, professor? Vai. Vai para o plural. Muito obrigadas, disseram as garotas ao professor. Então, vai para o plural, tem masculino e tem feminino. Obrigado. E as meninas falam obrigada. Tá certo? Isso é o que está na gramática, tá? Normativa. Meio-dia e meio ou meio-dia e meia. Tá certo? Tá, meio-dia e meio. Obrigadas para as meninas, né, Gabriel? Para os meninos é muito. Muito é um advérbio. O advérbio, a gente acabou de falar, que é invariável. Tá certo? O advérbio é invariável. Obrigado, adjetivo, ele pode variar, mas o advérbio não. Então é muito obrigados ou muito obrigadas. Excelente pergunta. Tá certo? Tá? E muito obrigada. Tá? Porque o muito, quando ele for advérbio, ele não varia. Então, exemplo. Comi bastante doce ou bastantes doces. Tá? Então, se eu comi muito doce ou muitos doces, se eu trocar por muitos, tá? Aí esse muitos é adjetivo, tá? Então ele varia. No caso muitos, o pronome indefinido, né? Muitos. Tá? Quando for pronome definido o adjetivo, ele varia. Quando ele for advérbio, ele não varia. Então muito, você tem que ver se ele está modificando, tá? Ou se ele está qualificando a palavra que vem junto dele. Prestem bem atenção quanto a isso. O bastante, quando for advérbio, tá? Ele é invariável. Bastante, quando for a questão de pronome indefinido, aí ele varia, ele vai para o plural. Meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Alguém escreve para mim, por favor. Já tem aqui a resposta, não precisa escrever, né? Meio-dia e meia hora. Então, esse meia é um numeral, ele se refere à metade da hora. Então, meio-dia e meia. Tá? Não errem mais, não esqueçam mais. Tá certo? A princípio ou em princípio. Tá? Vamos lá. Dependendo da situação, é um, dependendo da situação, é outro. Achamos, a princípio, que ele estava falando a verdade. Tá? Então, a princípio, quando for início, no início. Em princípio, quando significa em tese, em princípio, todo homem é igual perante a lei. Então, quando for ideia de início, é a princípio. Quando for ideia de em tese, é em princípio. Certinho? Bacana esse aqui também, né? Aqui, tem sem acento e tem com acento. Os dois estão certos, dependendo da situação. Se for, eles têm feito o que podem nesta empresa, então esse tem acento circunflexo, tá certo? Para diferenciar de ele tem feito o que pode nessa empresa. Então vamos lá. Nós, no acordo ortográfico, tá? No acordo ortográfico, que a gente vai trabalhar em outubro com vocês, tá? A ortografia, a nova ortografia oficial, tá? Em setembro, redação oficial, tá? O acordo ortográfico permaneceram só 3 acentos diferenciais. Só 3 acentos diferenciais, tá? No por, então o por tem acento para diferenciar por verbo, né? Para diferenciar da preposição por. Pôde e pode, tá? Pode ter acento porque é passado, pode não ter acento porque é presente. Ele tem sem acento, eles têm com acento. Então, é acento diferencial, pessoal. Então, 3 acentos permaneceram na nova ortografia. Então, professor, não é acordo ortográfico? Pessoal, acordo funcionava quando valiam as 2 regras.
quando todos os países de língua portuguesa estavam naquela fase de transição. Então, não confundam acordo ortográfico, é aquela fase de transição, que acabaria em 2009, depois foi para 2012. Agora é a ortografia oficial vigente no Brasil. Então, ele tem, está sem acento, para diferenciar de eles, tem com acento. Lembrando, voo, enjoo, perdoo, que levavam acento no primeiro O, não levam mais. Veem, creem, deem, que levavam acento, não levam mais. Então, as letrinhas repetidas, O e E, não levam mais acento. Fazem 5 anos. Tá? Está certo ou está errado? Você viu na última aula. Fazer, quando exprime tempo, ele é impessoal. O que quer dizer isso impessoal, professor? O verbo é conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Então, qual é o correto falar? Faz 5 anos, fazia 2 anos, faz 15 dias, fez 15 dias. Então, o verbo fazer, no sentido de tempo, ele é impessoal. Então, ele não vai para o plural. Certinho? Ele não vai para o plural. Mais uma dica, preste atenção. Há 10 anos atrás. Então, isso aqui eu tenho um pleonasmo vicioso, ou seja, é a mesma coisa que entrar para dentro, sair para fora, elo de ligação. Isso é pleonasmo. É repetitivo. Então, qual seria o correto? Se tem o A, não tem o atrás. Exemplo, há 10 anos, ou 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, é um vício, tá? É um pleonasmo vicioso, uma figura de linguagem. Bom, então qual que é o correto, professor? Há 10 anos, ou 10 anos atrás. Perfeito? Venda a prazo. Prazo é uma palavra masculina. Prazo é uma palavra masculina, então ela não é antecedida por crase. Tá certo? Não existe. Mas sempre, professor, não. Quando subentende a palavra moda de, não tem crase. Tá? Quando a palavra for masculina, ela pode até levar crase, se subentender a palavra moda de. Salto a Luís XV. Então, a moda Luís XV, a palavra moda de não aparece, mas você subentende. O que é sapato a Luís XV, professor? Salto a Luís XV é um sapato de bico e com salto. Tá certo? A moda Luís XV. Exemplo, frango a passarinho. Leva crase, professor? Não, porque não subentende-se a moda passarinho, porque o passarinho não inventou esse tipo de frango. Tá certo? Ah, mas bife a parmegiana leva crase? Sim, porque é uma região da Itália de onde se criou aquele bife. Tá certo? Então, a salvo, a bordo, a pé, a esmo, a cavalo, a caráter, não leva crase. Então, venda a prazo, não leva crase. Crase pode aparecer antes de palavra masculina? Pode, sempre que subentender a moda de. Bife a cavalo leva crase? Não. Frango a passarinho leva, professor? Não leva. Certinho? Não leva, porque o passarinho não inventou essa moda de fazer o frango tipo ele. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Vendeu 1 grama de ouro, pelo amor de Deus. Grama, quando for unidade de medida, vendeu 1 grama de ouro. Você não chega na padaria e pede 200 gramas de mortadela. Não. Você pede 200 gramas de mortadela. Certinho? Quando for grama feminina, é aquela grama que você tem no jardim de casa, no quintal. Ali sim, é no feminino. Tá? Quando for medida de peso, o grama, vendeu 1 grama de ouro, vendeu 200 gramas de mortadela. Certinho, pessoal? São femininas a agravante, a atenuante, a alface, a cal e assim por diante. Perfeito? Então, são expressões do dia a dia que a gente sempre confunde. Então, sempre no finalzinho de aula, eu vou passar 10 dessas dicas para vocês. Tá? A temperatura chegou a 0 graus. Pessoal, 0 é sempre no singular.
Certinho? Sempre no singular. 0 grau, 0 quilômetro, 0 hora. Então, o 0 é sempre no singular. Então, não existe 0 graus. Então, a festa começa às 8 horas. A abreviatura de horas é só o H e sem ponto. É só o H e sem ponto. A abreviatura de quilômetro é o KM minúsculo. A abreviatura de quilogramas é o KG minúsculo. Como é que eu falo 8 horas e 30 minutos? Então, é 8H, 30M minúsculo. Ou 30 min. Professor, eu vi no jornal 8H30, está correto? Não. Isso geralmente a imprensa usa, o jornalismo usa, até para ganhar espaço numa propaganda de jornal, numa propaganda dessa que você vê nas redes sociais. Mas o correto da abreviatura de horas, 8 horas e 30 minutos, 8H e 30 min. Todo mundo minúsculo. Perfeito? Guardem essa dica que ela é importante. Vitrine ou vitrina? Esse aqui é importante. Tem que sorrir. Vitrine ou vitrina? Tá, depende. Se você for francês, a resposta é vitrina. A língua portuguesa é vitrina. Tá certo? É manicura, é pedicura. Tá? Mas pelo uso, alguns dicionários já aceitam vitrine. Alguns dicionários já aceitam a parte de manicure, tá certo? E pedicure. Mas o correto é vitrina, manicura e pedicura. Perfeito? Mas, pelo uso, já são aceitas. É que nem as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Elas também, pelo uso, pela pronúncia, principalmente no Nordeste do Brasil, eu falo história. Tá? Eu falo história. Né? Então, pelo uso, alguns gramáticos já aceitam história separando o I do A. Tá? Então, história, memória, tênue, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas também são classificadas como falsas proparoxítonas ou proparoxítonas aparentes. E no concurso, professor? No concurso, o CESP aceita as falsas proparoxítonas ou as proparoxítonas aparentes. Professor, tem alguma previsão de quem vai fazer o concurso nosso, a banca? Não. Pessoal, é feita uma licitação, tá? E ganha o menor preço. Nós temos muitas bancas pequenas que estão fazendo concursos de prefeitura, principalmente no interior do Paraná, Santa Catarina. Então, o que o poder público faz, pessoal? Então, teve um concurso que era para a Assembleia Legislativa, uma banca lá do Sul, fez um preço bem baratinho. O que a Assembleia fez? Ela viu que com aquele preço que eles cobraram, eles não poderiam montar um concurso. Então, foi dado como inexequível a proposta da banca. Daí, como não dava mais tempo, eles escolheram a Carlos Chagas, Fundação Carlos Chagas. Mas é uma licitação. É o menor preço? Não, é o melhor preço. A banca tem que comprovar que ela tem estrutura para fazer um concurso, e foi bem grande o concurso, tá? A banca a gente não escolhe, é por licitação. A FAPEC tem feito muitos concursos nossos. O da prefeitura acho que foi a FAPEC, né? E o do estado foi a FUNRIO. Tá? Uma prova bem sem vergonha, bem mal elaborada. Tá certo? Essas bancas menores, assim, tá? Sempre tem problema. Tanto é que eles deram um conteúdo de conhecimentos pedagógicos não condizente com o que a gente estudou, não condizente com o edital, e eles não foram capazes de anular o concurso. Tá certo? Hoje não teve teste no início, tá? Esse menino é o pai, cuspido e escarrado. Se eu falar isso, né? É esculpido e encarnado. Esse menino é o pai, esculpido e encarnado, tá? Esculpido é o mesmo modelo, né? E encarnado, a encarnação do pai. Certinho? Já sabiam dessa? Aqui é bonitinho.
Oficiala, feminino de oficial. Tá certo isso? Está certo. Tá certo? Tem o adido e tem a adida, tem o alfaiate, tem a alfaiata, tem o bacharel, tem a bacharela, tem o bugre, tem a bugra, tem o carteiro, tem a carteira, tem o comandante, tem a comandanta, tá? O comediante, tem a comedianta, tem o coronel, tem a coronela, tá? Tem o fariseu, tem a fariseia, filhote, tem a filhota, general, tem a generala, tem o juiz, tem a juíza, marechal, tem a marechala. Mecânico, nós temos a mecânica, tem o músico, tem a música, tem o oficial general, tem a oficiala generala, tem o paraninfo da turma, nós temos a paraninfa, temos o perito, temos a perita, o piloto, a pilota, o político, a política, o primeiro-ministro, temos a primeira-ministra, primeiro sargento, temos a primeira sargenta, temos o sargento, temos a sargenta, temos o soldado, temos a soldada, o suboficial, suboficiala, o técnico, temos a técnica, temos o tribuno, temos a tribuna, temos o presidente e temos a presidenta também. Tá certo? Já vou falar sobre presidenta. Então, não é invenção, não é por decreto, como muitos explicam, tá? Que tinha um decreto que falam isso. Não, não tem. Tá? É ortografia, tá certo? Tem o presidente, tem a presidenta. Use-o sem receio, se der cadeia, procure-me. A força feminina é grande, tá certo? É que no quartel até eu cheguei com uma capitã, professora de língua portuguesa do Colégio Militar, eu falo porque ela até já aposentou. Assim, capitã, você tem que se impor. Você tem, além do posto, você tem a formação para tentar mudar isso, tá? Porque é sargento, é sargenta, tá? Quem não muda pela língua portuguesa é cabo, que é cabo para todo mundo, tenente e major, tá? O restante tem o feminino, é soldada, tá certo? É sargenta, é capitã, tá certo? É coronela, é generala. Então, cabo, major e tenente, que é a mesma para todo mundo. Perfeito? Presidenta, está correto? Está. Tá? Somente 6 nomes terminados em E admitem também o feminino com a terminação A. São eles: comandante, tem a comandanta, comediante, tem a comedianta, governante, tem a governanta, hóspede, desculpa. Todos podem ser usados como comuns. O governante, a governante também. Beleza? Então, a presidenta existe. Mas pode usar a presidente? Pode. Certinho? Então, as palavras comandante, comediante, governante, hóspede, parente, presidente, tá? Tem presidenta, tem parenta, governanta. Tá? Mas não está errado, mas é major mesmo, tá? Mulher é major mesmo, tá certo? Podem ser usados como comuns de 2 gêneros, o governante e a governanta. O presidente, a presidente. Então, não está errado nem a presidente e nem a presidenta. Beleza? A gente já viu isso aqui, abreviatura de hora. Essa aqui é bacaninha, do dia a dia também. Tá? A, sozinho, e a do verbo haver. Então, o a sozinho é tempo futuro. Tá? Então, se eu falar assim, atuo no setor de controladoria há 15 anos, está correto? Não. Teria que ser o A do verbo haver, que é tempo passado. Então, o A do verbo haver, o A, o H acentuado, o A acentuado, é tempo passado. Tempo passado é A do verbo haver. Tempo futuro é o A sozinho. Tá certo? Tempo futuro é o A sozinho. Beleza? Tranquilo essa aqui? O champanhe, tá? Ou a champanhe, tá? Pegue a champanhe e vamos comemorar, tá? É pegue o champanhe e vamos comemorar. Beleza? Então, de acordo com o dicionário Aurélio, a palavra champanhe provém do francês champagne e é um substantivo masculino. Então,
o correto, tá? É o champanhe. Beleza? Vocês vão receber isso aqui, tá? Esse conteúdo aqui. Chegar em e chegar a. Outra coisa do dia a dia que a gente sempre comete, ou sempre erra, ou sempre tem dúvida, tá? Os atletas chegaram a Curitiba na noite passada. Quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o verbo de movimento, guardem isso, pessoal. O verbo de movimento exige a preposição a. Então, cheguei em Bagé? Não, cheguei a Bagé. Certinho? Então, quem chega, chega a algum lugar. Guarda essa informação que é importante. Prefiro do que, eu prefiro a. Então, prefiro mais Grêmio do que Flamengo ou prefiro Grêmio a Flamengo? Por mais que a gente fale prefiro mais do que, o correto é prefiro Grêmio a Flamengo. Tá certo? O Flamengo está ganhando? 3-1 pro Flamengo aí, ó. Tá certo? Expulsaram os dois do outro time, quebrando o galho, como sempre, né? Prefiro carne branca a carne vermelha. Tá certo? Quem prefere alguma coisa, prefere uma coisa, a outra. Tranquilo? Fim de semana ou final de semana? Isso aqui é bonitinho também, Carla. Bom fim de semana. Então, quando for substantivo, é fim, tá? Final é contrário de inicial. Final, fim de semana, fim de jogo, parte final. Tá certo? Então, o final é só quando ele for adjetivo, tá? Quando for contrário de inicial. Perfeito? Então, é fim de semana. Tranquilo? Guardaram essa aí? Então, o correto é fim de semana. Meio ou meia. Ela estava meio nervosa na reunião. Esse é o correto. Mas não pode ser ela estava meia nervosa? Não, senão seria a metade dela que estaria nervosa. Tá? E mulher não fica só a metade nervosa quando ela está nervosa, pessoal. Tá? Então, ela é meio nervosa. Troca esse meio, faz aquela dica de trocar por muito. Ela estava muito nervosa ou ela estava muita nervosa? Não, estava muito nervosa. Então, se ela estava muito nervosa, ela estava meio nervosa. É um advérbio de intensidade. Perfeito? Numeral pode ser assim, ó, ela comeu meia maçã. Aí sim, a metade da maçã. Perfeito? Tranquilo aqui? Namorar alguém ou namorar com alguém? Fulano, Maria namora Paulo. Perfeito. Se eu falasse Maria namora com Paulo, então tem Paulo e mais alguém na jogada. Tá certo? O outro não aparece aqui, mas ele existe. Então, o correto é namorar alguém. Maria namora Paulo. Esse é o correto. Tá? Isso aqui, volta e meia, a gente erra por aí. Beleza? Então, aqui nós tivemos 22 dicas. Tá? São 100. E a gente vai passando aos poucos para você. Aos poucos para você. Então, nas nossas atividade 1, pessoal, é formação de palavras, é o nosso próximo assunto. Atividade 2, tá? Vai falar do assunto que a gente trabalhou, sujeito, predicado, tá? Falta de ver aposto e vocativo. Mas vocês já podem fazer a atividade 2 e a gente corrige na segunda-feira. Lembrando, semana que vem, nossas aulas serão comigo segunda e terça, tá? E a atividade 3, essa concordância nominal, é um próximo assunto. Então, as atividades nossas, vocês já podem fazer e fazendo a atividade 2. A gente corrige em sala, tá, pessoal? Eu vi alguém perguntando na aula passada, mas eu dou um tempinho para que vocês façam. Não fica fácil, né? Atividade 2, vocês fazem. A gente, na segunda-feira, vai estudar aposto e vocativo, tá? E faz a atividade 2 juntos aqui em sala. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje.
Estamos aqui à disposição, estamos no grupo, tem o meu WhatsApp lá no grupo, tá certo? Pensem nisso que eu falei para vocês, pessoal que é de pedagogia, tá? E não quer perder a oportunidade de fazer um concurso do Estado, em 6 meses a gente consegue fazer uma licenciatura. Aí perguntaram aqui, professor, licenciatura, se fosse indicar, o que você indicaria? Pessoal, quem que está sempre tem emprego para ele? Dá licenciatura. Língua portuguesa e matemática. Tem no ensino fundamental e médio. Né? No município, então quem tem educação física e artes, tá? Dá aula desde as crianças da pré-escola, dos 4, até o final do ensino médio. Tá certo? Então, hoje eu não faria uma química, uma física e uma biologia, tá? Porque essas aí só tem no ensino médio. Então, você já tem que pensar nisso, tá? Um tiro mais longe, tá certo? Eu indicaria português / inglês. O professor de português nunca está desempregado. Se não for na rede pública, na privada sempre tem vaga. Tá? De inglês, então, muito mais. Beleza, pessoal? Então, tá, pessoal, a aula está sendo gravada, vocês viram que a internet hoje não está muito bacana. A gente conseguiu colocar a aula de ontem só no final da tarde. A gente não pode garantir que a internet amanhã vai estar boa. Então, durante o dia, provavelmente a nossa aula ainda não vai estar à disposição. Tá, pessoal? Então, no final da tarde, no comecinho da noite, que entrou a nossa aula. Beleza? Então, fiquem com Deus. Amanhã a aula com a professora Andréia. Tá? E vão com Deus. Valeu, obrigado, Leonardo. Vamos com Deus. Tá, essas dicas a gente vai voltar com mais 20 dicas na próxima aula. Tá? Se vocês tiverem expressões que vocês tenham dúvida, tá? Manda no grupo aqui que a gente apresenta na próxima aula explicação teórica e científica, né, sobre essa expressão. Beleza, pessoal? Vamos com Deus. Ana, obrigado. Thaís. Camila, Janaína, Regina, vão com Deus.